Dando continuidade ao meu projeto Cortázar 24, em homenagem aos 110 anos de nascimento do autor em 2024, neste mês de outubro eu iniciei esta leitura aqui, o livro de Manuel, que foi publicado em 1973 e, portanto, 5 anos após 62, Modelo para Amar, que abriu o projeto, e 10 anos depois de O Jogo da Amarelinha. A meu ver, ele é um livro muito significativo na obra do Cortázar, porque ele é fruto da guinada política que o autor dá neste período. Quem conhece um pouco da biografia do Cortázar vai se lembrar que ele sai da Argentina na década de 50 e vai morar na França justamente por causa da ascensão do Perón ao poder. Então, o Júlio seria alguém que começa aí, com uma mentalidade mais pequeno-burguesa, digamos, e vai se transformando ao longo da vida até se tornar um indivíduo e um artista politicamente comprometido com a esquerda. Isso ocorre, sobretudo, por causa da sua primeira visita a Cuba, mas também, acredito eu, graças à sua própria observação do que acontecia no nosso continente nesse período. Então, ele vai se solidarizar e vai passar a usar a sua voz para levantar algumas questões que ele considerava essenciais nesse período. Este romance possui um prefácio escrito pelo próprio autor, em que ele antecipa, por assim dizer, algumas críticas possíveis ao texto. Ele diz, por exemplo, que ele foi o primeiro a descobrir que este livro não somente não parece o que quer ser, senão com frequência parece o que não quer. E ele explica que ele sabe que provavelmente os leitores, digamos, realistas, vão se ressentir deste texto, assim como os leitores mais acostumados com uma literatura fantástica, por exemplo. Ele também aponta que ele sabe que os livros devem se defender por conta própria e ele diz que este aqui o faz sim. De qualquer maneira, ele sentiu essa necessidade de incluir estas palavras iniciais no romance. A meu ver, não só como uma tentativa de defender o próprio texto, mas também de defender as suas posições políticas. Ele menciona, por exemplo, nominalmente aqui o socialismo e revolução, e ele vai falar dela, inclusive, de uma forma que me soou bastante típica do Cortázar. Ele diz que o sucesso dela depende de nós levarmos em consideração o que há de mais vital no ser humano, a sua sede erótica e lúdica, a sua liberação dos tabus, a sua reivindicação de uma dignidade compartilhada em uma terra já livre. Bom, o início do romance traz para a gente uma questão de técnica narrativa que diz respeito ao narrador. A primeira frase é o seguinte: ademais, era como se aquele que eu te disse tivesse tido a intenção de narrar algumas coisas, posto que havia guardado uma quantidade considerável de fichas e papeizinhos, esperando, ao que parece, que terminassem por se aglutinar sem demasiada perda. Então, a gente tem aqui um narrador que se dirige ao leitor diretamente, el que te dije, aquele que eu te disse, no que a gente chamaria aí de uma segunda pessoa, no narrador em segunda pessoa. Mas, na maior parte do tempo, o narrador é em terceira pessoa, transitando às vezes para uma primeira, tá? Neste começo do texto. Este trechinho inicial termina com uma curiosidade dentro da obra do Cortázar, que é o uso de línguas não convencionais pelas personagens. Em Amarelinha nós temos o glíglico, em 62 nós temos também uma língua não nomeada aí, e aqui uma personagem chamada Ludmila vai responder a um comentário da seguinte forma: Plup, disse Ludmila, que se valia dessa sílaba para se ir mentalmente ao caminho, à vereda da frente e segui-la. Acredito que seja aqui uma espécie de mudar de assunto. No trecho seguinte, há o que me parece ser uma espécie de paródia de tratados filosóficos, este aqui tentando definir o que seria a realidade. Há algumas interpolações de uma personagem chamada Marcos, que é amigo de outra chamada Lonstein, que é um descendente de judeus e descrito como alguém que fala de modo a não ser compreendido. O que me faz pensar que essa passagem talvez possa ser atribuída a ele, E ela termina de forma bastante zombeteira, com uma crítica aí de passagem, nada panfletária, ao capitalismo.
No próximo trecho, nós temos colocada uma questão do uso do tempo nesta narrativa, um aviso de que ele não será linear, né? E, aliás, a informação de que o narrador gostaria de narrar cenas simultâneas de forma simultânea. Então, nós temos colocado aqui, né, uma questão de impossibilidade textual mesmo. Em seguida, nós somos apresentados a lista de personagens, literalmente uma lista, né, deste romance, que me lembrou aquela página inicial de peças teatrais, o que não seria uma coincidência, já que algumas dessas personagens estão nessa passagem num teatro, assistindo aí a uma peça com ares contemporâneos, né? Depois nós vamos para uma cena no apartamento do casal Patrício e Susana, que aliás são pais de um bebê chamado Manuel, o que talvez explique, né, o título do romance. Mais um bebê na obra do Cortázar. Nós tínhamos Rocamadour, né, em Amarelinha. Em 62 não há exatamente um bebê, mas há uma alusão frequente a uma boneca, né? E aqui esse casal recebe um imigrante chileno chamado Fernando, que não domina a língua francesa o suficiente para ter acesso à leitura de jornais. E por isso eles vão traduzir para ele algumas passagens. O Rulli explica no prefácio, inclusive, que ele ia incluindo esses trechos que ele lia enquanto ele estava escrevendo o romance. Para quem se lembra do tratamento do Rúlio de textos em outros idiomas que não o castelhano, nas suas obras anteriores, né, no Jogo da Amarelinha, por exemplo, isso é feito inúmeras vezes, ele não traduzia essas passagens, ou quase nunca traduzia essas passagens, né? O que acabava se tornando aí um problema para leitores que, claro, não tinham conhecimento desses idiomas. Agora ele usa esse mecanismo dessa personagem não bilíngue, né, para justamente poder incluir a tradução desses textos no romance, o que faz muito sentido se a gente considerar aí a sua visão política deste momento, tá? Depois nós temos um trecho que vai abordar de novo a questão temporal da narrativa, em que há uma mescla de passado em Buenos Aires e presente em Paris, né? Se eu não me engano, feita pela personagem Andrés. Sim, Andrés. E ele vai se lembrar, ou vai ver mesmo, né, no presente, uma lâmpada e os insetos que são atraídos por ela, né? E aí a gente poderia interpretar isso como uma metáfora, talvez dessas personagens, dos próprios leitores, enfim. Em seguida, Andrés, de novo, né, está ouvindo música e ele se sente incomodado com algo que ele não consegue identificar inicialmente e que depois ele descobre que é a introdução de um piano na peça que ele está ouvindo, né, feita de uma forma muito tradicional se comparada ao restante da peça, né? Então ele vai aproveitar as reflexões que ele faz acerca da música para falar da confrontação, do confronto entre o homem velho e o homem novo, né? E aí uma clara referência, né, à política mais uma vez. Ele faz alguns comentários acerca de diferenças geracionais e vai falar, inclusive, dos livros, dizendo o seguinte: e os livros, esses fósseis necessitados de uma implacável gerontologia, e esses ideólogos de esquerda emperrados em um ideal pouco menos que monástico de vida privada e pública, e os de direita incomovíveis em seu desprezo por milhões de despossuídos e alienados. Eu acho interessante o modo como o Rúlio alinhava, né, digamos, comentários acerca de arte, né, mais estéticos, com outros acerca de sociedade, né, mais políticos. Não que esses dois elementos sejam aí, né, separados, mas ele vai fazer essa passagem, né, de modo bastante natural, né, nesse texto. E aí, mais para o final desse excerto, nós temos o que eu considero uma discussão essencial dentro deste romance,
que é a defesa da literatura pela literatura em si, né? O Julio sabe que ele está agora, né, como escritor engajado, lidando com leitores e críticos que vão talvez defender uma arte que esteja a serviço de ideias. Então, o que o Julio diz é o seguinte: então a ponte, claro, como estender a ponte? Em que medida vai servir de algo estendê-la? A praxis intelectual, SIC, dos socialismos estancados, exige ponte total. Eu escrevo e o leitor lê. Quer dizer que se dá por suposto que eu escrevo e estendo a ponte a um nível legível. E se eu não sou legível, velho? Se não há leitor e ergo, portanto, não há ponte. Porque uma ponte, ainda que se tenha o desejo de estendê-la e toda obra seja uma ponte até e desde algo, não é verdadeiramente ponte enquanto os homens não a cruzarem. Uma ponte é um homem cruzando uma ponte, tchê. Uma das soluções, colocar um piano nessa ponte, então ele volta, né, um elemento inicial deste trecho, e então haverá cruzamento. A outra, estender de qualquer maneira a ponte e deixá-la aí. Dessa menina que mama nos braços de sua mãe, sairá a andar algum dia uma mulher que cruzará sozinha a ponte, levando, melhor ainda, nos braços, uma menina que mama do seu peito. E já não fará falta um piano. Da mesma forma, haverá ponte, haverá gente cruzando-a. Mas vá dizer isso a tanto satisfeito engenheiro de pontes e caminhos e planos quinquenais. Depois nós voltamos para o apartamento da Susana e do Patrício e nós ficamos sabendo de uma personagem chamada Monique, que é ativista política e junto com outros ativistas aí realiza um ato à la Robin Hood, digamos. E algo curioso sobre o Fernando, esse chileno, é que ele tem, acredito, uma espécie de impedimento de fala. Inicialmente eu achei que fosse um modo de representar um sotaque, mas eu acredito que não. Toda vez em que o Fernando usa a letra U, né, como por exemplo em Quanto Misterio, esse U é grafado como V, né, então fica Quanto Misterio. O que me fez pensar também no Julio, porque em dado momento ele vai explicar que o que as pessoas consideram um afrancesamento da sua fala quando ele usa o castelhano é, na verdade, resultado de um problema fisiológico mesmo. Ele teria aí uma espécie de língua presa que fazia com que ele pronunciasse a letra R de uma maneira inesperada, né, para um falante nativo de castelhano. Enfim, depois nós temos um trecho focado nas personagens Lonstein e Marcos, que vão para a casa do Andrés. Acredito que porque o Marcos precisa usar o telefone. E, então ele também é ativista político, ele vai fazer várias ligações de modo cifrado aí, né? E enquanto isso, o Lonstein vai contar para o Andrés um pouco da sua rotina como funcionário de um necrotério. E ele diz que quando são cadáveres femininos, né, ele se esmera mais no seu serviço e as outras personagens dessa cena vão, inclusive, chamar a atenção dele pelo fato de que isso beira aí a necrofilia, né? Enfim, eu li aproximadamente 40 páginas somente, mas já posso dizer que foi uma leitura muito mais tranquila do que o início de 62 e também mais cativante. Uma coisa que me chama a atenção também é o fato de que esse novo engajamento político, né, do Cortázar não interfere, a meu ver, na sua realização literária, pelo menos não nesse início do romance. É muito bem trabalhado, né, o elemento artístico aqui, e o comentário, né, social é inserido de maneira bastante natural mesmo. Se alguém tiver interesse em fazer essa leitura também, a versão em português deste romance está disponível no portal Estante Virtual por um preço bastante camarada. Então eu espero encontrar companhia aí para esta nova leitura do projeto e até a próxima.